O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vou mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema Injustiça Ambiental e Racismo, com Rosa Correia. A Rosa é doutora em Sociologia e Antropologia, mestre em Meio Ambiente e professora do curso de Relações Públicas e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas. Olá, tudo bem? Eu sou Rosa Correia, sou professora da Universidade Federal de Alagoas, sou do curso de Relações Públicas, né? A minha formação da graduação é na comunicação, mas a minha pós-graduação é voltada para as ciências sociais, né? Com foco na antropologia, estudando o meio ambiente e questões étnicas e raciais, né? E hoje a gente vai falar de injustiça ambiental e racismo, né? E nossa aula começa agora. Eu queria começar falando sobre esse assunto, mas citar um episódio que aconteceu no dia 5 de março desse ano, né, no bairro do Bom Parto, aqui em Maceió. Aqui em Maceió, desde 2018, né, está acontecendo um grande desastre ambiental, ou socioambiental, né, que foi intitulado o caso Braskem, né, ou alguns chamam também de o caso Pinheiro. Pinheiro por conta de um dos bairros, ou vamos dizer que foi o primeiro bairro que chegou a ser mediatizado o que estava acontecendo lá, né? As rachaduras e fissuras nas casas, o buraco, né, que se abriu nas principais vias, né? Essa situação, como eu disse, ou caso Pinheiro, ou caso Braskem, né, foi causada por essa mineradora, Braskem, uma das maiores do país, né? Uma das maiores, na verdade, é uma grande corporação internacional que lida com mineração. A Salgema, ela atua aqui em Alagoas desde a década de 70. A Salgema não, a Braskem, né? Me desculpem. A Braskem, só que ela explora a Salgema. E a princípio, na década de 70, o nome da empresa era o nome do produto que ela explorava, o Salgema, né? Então, desde a década de 70 que ela faz essa exploração numa área que fica perto da lagoa, de uma das grandes lagoas aqui do estado, né, que dá nome ao estado, né, assim como fica de frente para o mar, né? E nesse mesmo local também a gente tem um bairro de periferia, né? Perto da Braskem a gente tem alguns bairros de periferia. Bem, acontece que em 2018 o solo começou a rachar, né, o que foi chamado de subsidência do solo. O solo rachou, mas começou a afundar. E a partir daí foi noticiado, pelo menos grandemente aqui no estado, que haviam 35 minas em solo urbano. Algumas dessas minas já começavam a ruir, né? E com isso, né, havia uma instabilidade e por isso que estava correndo alguns temores e essas fissuras e rachaduras. Bem, a partir daí, né, começou um processo de monitoração e de estudo sobre a ação da Braskem aqui
Em 2022, começaram, né, no início de 2022, começaram pesquisas, né, não só no âmbito da engenharia e da geologia, mas também no âmbito das ciências humanas, voltada para o caso Braskem. Porque algumas das vítimas, né, as pessoas que moravam nos bairros afetados, né, que foram 5, na verdade, os bairros afetados aqui em Maceió, essas pessoas, elas começaram a ser forçadas a saírem de suas casas. A princípio, sem indenização nenhuma. Elas ganhavam apenas um aluguel social e uma ajuda, né, também da Braskem, com a mudança, né, com a saída de sua casa para outros locais. Isso também gerou um inflacionamento do mercado imobiliário aqui em Alagoas. Mas o que nos chama, ou pelo menos o que me chamou e a outros poucos pesquisadores, pouquíssimos, né, aliás, pesquisadores, foi o fato de que 2 dos bairros atingidos pela Braskem eram majoritariamente de população negra, né? População negra de classe baixa, pessoas pobres, muitos desses vivendo realmente, né, na miséria, e esses bairros, eles tiveram origem com atividades, né, com atividades artesanais, principalmente relacionadas à pesca artesanal, e a atividade principal também era a de trabalhar com os mariscos, né, essa atividade realizada principalmente pelas mulheres. Esses primeiros 2 bairros, né, esses 2 bairros que eu estou citando, né, o primeiro, que foi o Mutange, as pessoas foram logo retiradas, né, de suas casas. Quando eu digo retiradas, não foi de boa vontade, né, foi com o uso da força policial. Só que essas pessoas, a maioria delas, nem o registro da casa elas possuíam, o que foi um empecilho colocado pela prefeitura e pela Braskem para que essas pessoas recebessem algum tipo de ajuda financeira para lidar com o que estava ocorrendo, né, com essa mudança drástica da vida. Logo em seguida, né, aconteceu com o bairro de Bebedouro, parte dele é classe média alta e parte dele é periferia. Isso aconteceu também com esse bairro, que é o primeiro bairro de Maceió, é um bairro histórico, né? E, novamente, né, os problemas ocorreram, só que como parte desse bairro, como eu falei, é de classe média, as pessoas começaram a se mobilizar, né? E foi daí que surgiu, em 2021, surge, né, o primeiro movimento social, né, chamando o SOS Bebedouro. Depois surgiu o SOS Pinheiro e depois surge o movimento unificado de vítimas da Braskem. No entanto, as pessoas que estavam à frente desse movimento, a maioria, na verdade, não era de pessoas periféricas, né? Por isso que o caso no primeiro momento, deixa de ser chamado de caso Braskem para ser chamado de caso Pinheiro, porque o Pinheiro, na verdade, foi o bairro que mais mobilizou a sociedade, mais sensibilizou a sociedade, por conta de ser um bairro que tem grandes hospitais, grandes empreendimentos e, principalmente, a gente tem uma classe social abastada, né? Então, isso sempre sensibiliza, né, a classe média e a classe alta perder sua casa, né? Então, isso causa bem mais comoção do que uma pessoa pobre que sempre viveu as agruras da vida passar por mais uma agrura, né? E isso justamente é o que classifica essa situação do caso Braskem como um caso também de racismo ambiental. Então, voltando ao dia 5 de março, né, a gente foi fazer o lançamento de um livro, né, chamado Colapso Mineral em Maceió, o Desastre da Braskem e o Apagamento das Violações, né? Eu fui uma das autoras, né? A gente foi procurado pelo Comitê Nacional Frente à Mineração dos Territórios para fazer parte dessa publicação e, inclusive, né, chamar outros pesquisadores, eu e um outro amigo, como eu disse, eu sou da área de comunicação e outro amigo da área de administração pública, a gente basicamente foi o organizador e a gente que escolheu, né, selecionou outros colegas que estavam pesquisando também sobre a situação para compor essa publicação. No dia 5 de março, a gente foi para o bairro do Bom Parto, a gente escolheu esse bairro para fazer o lançamento do livro. Mas por que a gente escolheu? Porque o bairro do Pinheiro já estava todo fechado,
né, a empresa, além de tirar a Braskem, juntamente com a prefeitura, além de retirar as pessoas dos bairros, né, eles fecharam tudo com tapume. Então, hoje é um local que a gente ainda utiliza aqui na cidade, mas todo mundo chama de bairros fantasmas, né? Então, desses bairros, dos bairros afetados, ainda três têm uma certa movimentação. Isso com muito problema, né, com muitos problemas sociais, né, principalmente a questão do ilhamento socioeconômico, porque essas pessoas vivem isoladas. Isoladas no sentido de que elas estão ali, no meio do território que a Salgema fechou, né, colocou vários tapumes, né, de alumínio nas casas, algumas casas já foram derrubadas, só que no meio de tudo isso, no meio dessa estrutura é, fantasma, né, desse território fantasma, ainda há dois territórios habitáveis. O maior deles é o bairro do Bom Parto, onde cerca de 20 mil pessoas ainda moram. Essas pessoas, elas têm, em alguns pontos, elas já não têm mais energia, elas não têm mais água, elas não têm internet, elas não têm nenhum equipamento público por perto, né? Então elas não têm transporte, elas não têm uma UPA próxima. E o principal de tudo, né? Essas pessoas elas ficam ali isoladas e elas não têm nenhuma previsão, né, de receberem alguma indenização ou de serem realocadas. Isso porque, pelo estudo feito pelo tanto pela Braskem, né, com base também em outros estudos feitos pela universidade e também pelo Serviço Geológico, né, do Brasil, essas pessoas não estão em risco. Embora elas estejam no mesmo território, segundo, né, os estudos, essas pessoas não têm risco, a casa delas não contém rachaduras, embora muitos dos moradores demonstrem, né, por fotos e façam relatos de que sentiram e algumas vezes ainda sentem, né, o solo tremer, algumas rachaduras grandes, mas que, né, os estudos feitos tanto pelo Estado, como pela universidade, como pela Braskem, demonstram que aquelas rachaduras não têm problemas nenhuma. Ou seja, eles ignoram que, na verdade, essas pessoas elas estão passando por um problema, na verdade, que também tem muito mais questões emocionais envolvidas, né? Imagina você viver isolada do resto da sua cidade. Imagina você ter que andar quilômetros para pegar um ônibus. Você não conseguir pegar um Uber, porque o Uber não está entrando mais nessas áreas, né? Então, tudo isso, né? O que a gente destaca em tudo isso é que quando a gente vai avaliar, né, vai analisar os dados de moradia, né, as características das pessoas que moram tanto no bairro do Bom Parto, que é esse onde a gente fez o lançamento, como tem também os flechais, que na verdade a gente pode dizer é uma parte do bairro de Bebedouro, né, que ainda está sendo habitada, né? Quando a gente vai olhar, né, os dados dessas famílias, dessas pessoas, a gente vê que a maioria delas, né, majoritariamente, elas são pessoas negras, pretas e pardas, e também são pessoas que ganham em média, um salário mínimo ou menos. No caso do Bom Parto, né, se verifica, inclusive, que as pessoas que moram ali, além de ganharem de um salário mínimo abaixo, né, a gente ainda verifica que essas pessoas, elas já tinham problemas, né, elas já viviam em uma situação de vulnerabilidade social, né, porque a maioria delas já não tinha esgotamento sanitário, né, elas não tinham escolas na região, né? E elas viviam, e muitas delas, principalmente as que ficam mais próximas da lagoa, elas viviam numa situação de quase extrema pobreza, né? Então, no dia do lançamento, né, eu sempre retorno a esse tal dia do lançamento do livro, teve uma das lideranças locais, né, o senhor Fernando Lima, eu lembro muito bem
que assim que a gente iniciou, né, a gente fez todo o processo, todo um cerimonial para o lançamento do livro, mas uma das primeiras pessoas a falar, a gente chamou o presidente do Movimento Unificado de Vítimas da Braskem, e, obviamente, logo em seguida, essa liderança local. E é interessante que ele falou a seguinte frase: é desgastante, é massacrante lutarmos por dignidade. Venham aqui conhecer. Sabe por que a gente convida tantos vocês para conhecerem? Porque vocês vão saber que a gente não tem esgotamento sanitário, que a gente não tem comida na mesa, que a gente passa o pão que o diabo amassou. Desculpe a expressão, desculpe a expressão. Vocês vão saber que a parte que ficou aqui, a população que foi atingida pela Braskem e que não foi realocada pelo poder público, é pobre e se contamina com doenças, com mosquitos. E isso acontece há muito tempo, né? Mas isso não se conhece. Então, a fala do seu Fernando, ela foi muito clara, né? Na verdade, o que ele está falando, né, tem tudo a ver com racismo ambiental, né? Quando a gente está falando de injustiças ambientais, né, a gente sempre verifica que na maioria das injustiças ambientais elas estão sempre centralizadas ou focadas em territórios de comunidades ou populações vulneráveis. A gente está falando de pessoas negras, a gente está falando de pessoas indígenas, a gente está falando de refugiados, né? Então, sempre tem essas marcas, né? São três categorias básicas ou três marcadores sociais básicos que a gente encontra sempre nesses casos de danos ambientais, de desastres ambientais ou de injustiças ambientais. É a questão de você ter uma população majoritariamente marcada, né, por uma etnia ou raça, né, no caso negra ou indígena, né, ou quilombolas, né, que está dentro da concepção negra. A gente tem o caso, geralmente tem muitas mulheres, né, e principalmente essas pessoas são de classe baixa, né? Então são três marcadores importantíssimos e que a gente vai verificar aqui ao longo da nossa conversa como a gente pode encontrar em vários desastres ambientais. A fala de seu Fernando não poderia ser mais clara. Trata-se do conceito de racismo ambiental, que é dado por um homem conhecedor em loco das desvantagens de pertencer a um grupo que historicamente herda as mazelas da colonialidade. Né? Embora seu Fernando ele possa não conhecer a definição acadêmica do termo, mas ele pertence, né? Ele tem uma pertença social, ele vem de um lugar político, né? Onde ele consegue compreender que a situação que ele vive se refere a um contínuo social do qual emerge um padrão de poder que é resultante da experiência de expoliação, expropriação, desqualificação, invisibilização e desumanização engendrada por um grupo social, geralmente minoritário, que se considera superior. A colonidade, né, é a dimensão simbólica do colonialismo. E a colonidade está sempre presente em casos de racismo e injustiça ambiental. A fala do seu Fernando não é uma fala isolada, assim como a vivência dele e dos demais moradores, né, afetados pela Braskem, né? Não é algo isolado, né? Na verdade, o Brasil tem sido palco de uma série de eventos trágicos que afetaram tanto o aspecto social como o ambiental. São incidentes que abrangem o caso de Mariana, ocorrido em Minas Gerais, né, que foi caracterizado pelo rompimento das barragens, a instabilidade do solo, né, aqui em Maceió, mas tantos outros casos, como construção de barragens e usinas hidroelétricas no norte do país, né, que acabaram impactando territórios indígenas, inclusive com o apoio da própria FUNAI, né? Isso caracteriza, na verdade, que essas ações de grandes corporações, né, e de práticas de injustiças ambientais são feitas, né, com o apoio do Estado, ou seja, com a sua missão, né, demonstrando que a soberania estatal, juntamente com
juntamente com as práticas de mercado, principalmente neoliberais, andam de mãos dadas, né? Principalmente gerando violências cometidas em periferias, né? Em áreas periféricas, em áreas rurais e em áreas isoladas, como algumas comunidades quilombolas e algumas comunidades indígenas, né? Todas essas comunidades, o que elas têm em comum, né, são justamente esses marcadores sociais de raça, etnia, classe e gênero, né? Então, o cenário de exploração, dominação e aniquilação de populações originárias, né, quilombolas, indígenas, negras e marginalizadas de uma forma geral, são praticadas por atividades legais e ilegais, né, corporativas e estatais, que contam com a banalização e naturalização das mortes desses grupos pela própria sociedade, né? E reflete o que, na verdade, a gente chama de injustiça ambiental ou de políticas, né, de deixar morrer ou deixar viver. Né? Na verdade, a gente está aqui, eu estou aqui falando mais daquele conceito, né, do Achilles Mbembe, né, onde ele fala da necropolítica, né? A necropolítica é justamente essa administração da morte, né? Não é a administração da vida, é a administração da morte, porque ele fala que justamente os custos do desenvolvimento, os custos do progresso, né? Eles vão sobrecair sempre sobre as populações vulneráveis ou as populações historicamente, né, vilipendiadas, como as populações negras, como as populações indígenas, né? E é na década de 80, né, inclusive nos Estados Unidos, é que vai nascer essa ideia de injustiça ambiental e racismo ambiental, né? Porque alguns moradores de áreas de periferia, né, de Nova York, percebem que sempre estão alocados em locais de grandes riscos, né? Não estou falando aqui eles não estavam falando de simples favelas ou comunidades de periferia, mas alocados em locais de risco, porque eram em locais contaminados, onde alguns resíduos, né, alguns resíduos petroquímicos, né, resíduos que são realmente impactantes, né, foram enterrados nos locais onde foram erguidos esses espaços para comunidades afro-americanas, né? E por descobrirem isso, né, os próprios alguns integrantes do movimento negro e dos direitos civis começam a levantar essas informações e percebem que todas as áreas onde tem grandes danos ambientais nos Estados Unidos são justamente territórios onde estão alocados pessoas afro-americanas. Então, essa relação não é superficial, né? Eles começam a levantar dados que demonstram que, na verdade, todos os danos ambientais sempre pertencem a territórios de pessoas racializadas. Né? E é a partir daí que eles criam o conceito de injustiça ambiental, que logo evolui para racismo ambiental. Então, o racismo ambiental é justamente esse conceito que trata de populações, né, que são marcadas pelo expurgo, né, pelo expurgo social gerado pelo desenvolvimento e pelo progresso. Porque o desenvolvimento e o progresso, eles têm uma penalidade, né? Só que essa penalidade não é sofrida por toda a sociedade, é sofrida principalmente pelas populações vulneráveis, pelas populações pobres, que vão morar principalmente em locais de risco, já são locais de risco, e por isso mesmo ali já vão ser colocados os resíduos, né, vamos dizer assim, os resíduos das produções das grandes empresas, e no caso de populações rurais, né, populações afastadas, como as populações originárias, como os quilombolas, né, na verdade, os seus espaços, né, de sociabilidade, os seus locais de moradia, né, pelo respeito à natureza, né, acabam sendo são locais de interesse dessas grandes corporações para fazer extrativismo. Essa foi a nossa discussão de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais.
Na aula de hoje, aprendemos sobre injustiça ambiental e racismo com Rosa Correia. Continue ligadinha no TV Elas por Elas.